Roadmap de estudos para se tornar um cientista de dados em 2024. Para quem não me conhece, eu sou o André Kuniyoshi, eu sou cientista de dados e nesse meu canal aqui eu falo sobre ciência de dados, transição de carreira, tudo que está relacionado a essa área aqui e às vezes eu faço alguns reacts também para mostrar para vocês outros canais e dar a minha opinião sobre os vídeos também. E antes de eu entrar no vídeo aqui, eu queria só pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like, me seguir lá no Instagram também, onde eu estou sempre postando conteúdos, sempre interagindo com o pessoal, beleza? Agora sim, vamos lá fazer o nosso react aqui. E hoje a gente vai fazer o react aqui das Sundas Khalid, que a gente já trouxe em algum vídeo anterior aqui, vendo sobre a rotina dela. E ela fez um vídeo aqui sobre como se tornar um cientista de dados em 2024, e ela trouxe um roadmap completo aqui. Então, eu achei interessante aqui o título do vídeo e vamos lá assistir. Então, só deixar o like aqui já. Então, se inscrevam lá no canal dela também, galera. Deixa um like lá e vamos assistir aqui o vídeo, deixar com legenda aqui para todo mundo poder ler. Over the last 2 years, more than 400,000 people have been laid off, and data scientist roles were affected. So why should you become a data scientist in 2024? This is what somebody would tell you to discourage you from Caramba, achei bastante, hein? O número aí de pessoas laid off, né? Tipo, os que foram demitidas, né? becoming a data scientist. Yes, data scientist roles were affected by the layoff, but when you zoom out and look at the bigger picture, you will see less than 10% of the roles that were laid off belong to data scientists. 28% belong to HR and recruiting, and 22% software engineering. Yes, there were more software engineers laid off than data scientists. Caraca, essa daí eu não sabia não, hein? De onde que ela tirou essa informação? Não vi aqui, depois eu queria ver lá também. Queria ver até dados mais recentes, né? Yes, the job market is still soft and it will take some time to catch up. But this also makes it a good time to start learning data science. In this video, I'm going to be sharing a complete Mas eu acho que isso tudo foi por causa da época lá que a gente viveu aí, né, da pandemia. Teve um crescimento muito grande e as empresas foram crescendo meio que desordenadamente. E aí, depois que passou tudo isso, aí elas demitiram uma galera e acho que agora a gente está no nível mais normal, né? roadmap that you can use to learn data science and land a job. So what does a data scientist do? A data scientist takes the data, turns it into powerful information that helps businesses succeed. Now, this is a very simple definition, and after watching this video, you will actually have a really good understanding what this definition means. And if somebody were to come to you and ask you what does a data scientist do, you will be able to explain it. Eu sempre falo que cientista de dados, ele resolve algum problema baseado em dados. É mais ou menos isso que ela falou, eu sempre trago isso de uma forma um pouquinho diferente só, né? A typical data scientist project involves a few steps. It typically starts with data collection, data processing, exploratory data analysis, short for EDA, feature engineering, model development, model evaluation, model deployment, and iteration. So before we jump into the roadmap, there's one exercise that I want all of you to do. I want you to research the data science. Eu acrescentaria ali, o primeiro passo é entendimento do problema do negócio, né? And look at all the roles that are under the data science umbrella. There is typically a few roles that stand out under the data science job family: data scientist, data analyst, machine learning engineer, AI specialist, data engineer, analytics manager, research scientist, and many more. One of the mistakes that I made when I started learning data science is I only focused on the data scientist role. And back then, I didn't know that so many other job roles exist in the data science space, and I could have considered it if I had known about it. So what I would like you to do is become familiar with all the roles that are available and figure out what would you enjoy doing, what is your target looks like before you actually jump into the data scientist role. Acho que isso aqui é bastante importante também que ela está falando. Ela ainda não entrou no roadmap, mas ela está dando um panorama geral aqui de ciência de dados. Mas eu acho que faz todo sentido isso que ela falou, porque eu também tinha muita dúvida. Na verdade, eu não sabia a diferença de nada. Eu até aplicava assim para muitas vagas que não tinham relação com ciência de dados, tipo data engineer. Eu aplicava para as vagas da mesma forma que eu aplicava para a ciência de dados, eu não sabia a diferença. Mas hoje em dia eu vejo que ciência de dados é o que eu gosto mesmo de fazer, é o meu perfil mesmo, né, de fato. E, assim, eu não sabia a diferença e se eu soubesse inicialmente, talvez eu pudesse entrar numa outra área, mas enfim. Acho que no final eu acabei acertando, mas poderia ter errado feio aí de início, né? Então é bom saber exatamente aí onde você quer entrar. Itself, because and it will take time, so you don't want to waste your time. You want to make sure like you are fully dedicated
to learning data science before you commit to it, because it will take a lot of hard work. Let's say you have figured out you want to become a data scientist generalist. So the next thing I want you to do, I want you to narrow down the companies and the roles that you would be interested in. Then I want you to go to their career website. Let's say you want to work at Meta as a data scientist. I want you to go to Meta's career website and look at data scientist role, look at the job description and understand what type of candidate they are looking for, what skill set they are asking for, what hard skills and soft skills that they require. Is it a lot of experimentation? Is it a lot of machine learning? Because that will give you a better idea of what you need to learn, and it will help you define your roadmap and customize it. Take notes of all of this. Then I want you to go on LinkedIn and search for people who are already working as a data scientist at Meta. Look at their profile, look at their education history, look at the type of work that they're doing, and take note again, because we're going to be using this throughout the roadmap. So let's say you have narrowed down that data scientist role is what you want to pursue. You have also done your research and you're ready to go. A lot of data scientist roadmaps tell you to start learning Python as the first thing, but I completely disagree with this advice. And Eita, nós, ela discorda da gente aí. Vamos ver o que ela vai falar, hein? Não começar com Python, ela falou. Vamos ver. here's why. Coding, including Python and SQL, are tools to apply data science. They're not data science by themselves. I'm going to say this again. Coding is a way to apply data science. It's not data science by itself. What data science actually is statistics and machine learning. So that's the first skill I want you to learn. Because let's say if you start learning statistics and machine learning and you realize like this is not for you, then I would want you to stop and not pursue it further. Because in order to be successful as a data scientist, you need to have the basic fundamentals. Faz sentido, né? Quando eu respondi, então, muitas pessoas me perguntam isso no Instagram, e a primeira coisa que eu falo é: entenda se isso é para você mesmo, se é exatamente isso que você quer. É mais ou menos o que ela está falando aqui. Ela falou para você começar com estatística e machine learning, para ver se realmente isso é para você. E aí, depois que você entende, você começa aí, né? Então, meio que a gente concorda aqui em certos pontos, né? Geralmente eu falo isso para as pessoas mesmo entenderem de fato, né? Ela falou para entender estudando machine learning e estatística. Geralmente eu falo para entender vendo vídeos e entendendo um pouco mais sobre a área, né? Mas entender, assim, do jeito que ela falou, acho que pode ser uma boa também, tá? Coding is a tool to apply statistics and machine learning. So what I want you to do is start building your foundation with statistics and machine learning. For statistics, I would recommend that you learn descriptive and inferential statistics. So descriptive statistics is basically understanding what the data looks like. And there are several methods that you need to understand in order to learn descriptive statistics. It includes like measurement of central tendency, basically mean, median, mod, measurement of variability, such as like standard deviation, variance, frequency distribution, measurement of shape, how skewed the data is, and graphical summaries, basically bar plots and so on. The next, I want you to learn inferential statistics, and this is where it starts becoming fun. Learn probability. Então, a primeira parte são as questões mais básicas ali de estatística mesmo, né? Agora sobre inferencial. Distribution, hypothesis testing, one of my favorite subjects, Bayesian versus frequent statistics, sampling, time series analysis, experiment design, multivariate analysis, ANOVA, survival analysis, bootstrap, resampling. So these are... Pô, anota aí, galera. Essa listinha aqui que ela fez é muito boa mesmo, tá? Então, são ela tá falando exatamente o que você precisa aprender de estatística, né? Então, da descritiva, da inferencial, e essa lista aqui eu achei interessante mesmo de saber. Então, vou anotar aqui também. Some of the concepts that you need to know in order to have your basics done in statistics. Next, we're going to focus on machine learning. Machine learning divide the subjects into two focus areas. One is supervised machine learning, and then the next is unsupervised machine learning. So the first, we're going to focus on supervised learning. For supervised learning, we're going to focus on linear regression and logistic regression. Make sure you know these. E agora aqui tá tudo fazendo sentido, né? Então ela falou de estatística, de machine learning agora. Então já entrou aqui no supervisionado, né? E ela vai explicar um pouco sobre supervisionados e depois os não supervisionados. Vamos ver. Models in and out, because these two models coming up in the interview is very, very, very common. Continuing on the supervised learning, then there is decision trees, random forest, neural network, deep learning. Now, again, if you have done the research and looked at the role, you would understand how much machine learning is required. So you might not need to go as in depth into these machine learning models depending on the job family or depending on the company and the role that you're targeting. But again, if you want to do a lot of machine learning, then you definitely should
learn all of these things. Under unsupervised learning, focused on k-means clustering, hierarchical clustering, principal component analysis. This one specifically, and k-means clustering, I've seen quite a bit come up in interviews along with these topics. Understand these concepts well. There are several online sources that you can use to learn statistics and machine learning. For statistics, I specifically love using Khan Academy, as well as a YouTube channel called StatQuest that you can watch videos. Olha, ela é fã do StatQuest também. Eu também. Então, inclusive, eu recomendo aqui que vocês assistam os vídeos dele lá, que são muito bons assim para você aprender os conceitos. Ele é muito didático e eu gosto bastante também. Então, aqui ela falou, né, dos não supervisionados também. Acho que é interessante você separar dessa forma aqui. E sempre cai muito nas entrevistas, tá? Como ela falou aqui que eles pedem bastante esses conceitos aqui também. E é muito importante você saber por causa do seu trabalho também, né? And learn statistics. There are several books that you can read, and also use ChatGPT and Google where you don't understand. One of my favorite things with ChatGPT is that I ask it to explain complex subjects as if it was explaining to a child, and it does a really, really good job. Some of these subjects can be difficult to understand. Olha, boa dica, né? Então, quando você vai perguntar pro ChatGPT alguma coisa, quando você vai pedir para ele te explicar alguma questão, fala para ele te explicar como se ele estivesse explicando para uma criança, que ele vai te explicar mais detalhadamente. Acho que em alguns pontos deve ser interessante, né? Às vezes eu falo para ele falar de forma geral e depois explicar um pouco mais aprofundado ajuda também. And so use all the resources at your hands and to get a solid understanding of all the statistics and machine learning. So let's say you figured out your fundamentals. Now it's time to apply these skills. Remember I said coding is a tool to apply statistics and machine learning. So now that you know statistics and machine learning, you're going to apply it. And this is where you need to learn coding so you can apply the skills that you have learned. So for coding, hands down, learn Python and SQL. When I started learning data science, I started with R. I worked with R for 2 years and then I switched to Python. One of the things my team realized early on, well, not early on, after 2 years of doing this, that it was really hard to communicate with the engineering team. Taking our R code and then deploying it was very difficult and it increased our project. Ela mudou aí, né? Do R pro Python. Vocês são de qual time? Do R ou do Python? Eu sou do time do Python, fiz pouquíssima coisa no R e hoje em dia pedem muito mais Python, é por isso que eu sou do time do Python, tá? Mas ela falou um negócio interessante aí, que ela falou para primeiro estudar lá a questão de estatística e machine learning e agora sim começar com Python. Talvez eu discorde um pouquinho dela nesse ponto. Eu já começaria ali com Python junto com as outras questões de estatística, principalmente machine learning, porque ia tentando fazer alguma coisa em paralelo. Então, enquanto você estuda estatística, você vê como que você aplica isso em Python. E aí você pega alguns exemplos estudando estatística e aplicando em Python, porque daí você já consegue otimizar e deixar o estudo um pouco menos monótono, né? Então você consegue codar ao mesmo tempo que você está estudando alguma coisa mais teórica. Acho que deixa o estudo um pouco melhor. Mesma coisa com machine learning, né? Você estuda machine learning, as técnicas, você já vai aplicando algumas coisas usando Python, tá? Então acho que deixa mais dinâmico e acaba melhorando aí seus estudos. Isso na minha opinião, tá? Lifespan. Anyways, I have covered this topic in a different video. You can watch this video to see why I prefer Python over R. For Python, you should understand how to do data analysis in Python, know libraries such as pandas, numpy, matplotlib. For machine learning, you should know Python libraries such as scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, depending on the model that you're using. There's so many videos available online, so many resources online where you can learn Python. The next coding language that you should learn is SQL. You will be using SQL quite a bit when you Vocês chamam de SQL ou de SQL? As primeiras vezes que eu ouvi as pessoas falando SQL, eu vou confessar aqui para vocês que eu não entendi, né? SQL é o nosso SQL, tá, gente? Eu prefiro muito mais falar SQL e é assim que eu falo no dia a dia. You are accessing the data because most of the times the data is sitting in a database. So understand how to write SQL, know how to join the data set. You should know all the joins, left, right, outer, inner, select statement, how to filter your data, how to do aggregate functions, and how to do subqueries, how to do advanced analytics functions. So by now you have statistics and machine learning covered, you have coding, you know Python and SQL. The next thing you're going to focus on is learning the tools. So for tools, what I would recommend is that you understand how to work with notebooks such as Jupyter Notebook and Google Colab notebooks, because chances are that you're going to be using those for doing your data science work, writing your code there and doing most of your data science project there. Understand how the code. Muito bom, porque o Google Colab aqui, ele é gratuito, né? E ele tá com aquela parte do Copilot lá incluído. Então, assim, você vai conseguir
usar essa parte do Copilot que é muito boa, que vai te ajudar muito também nas suas programações aí no dia a dia, né? Então eu recomendo bastante usar também o Google Copilot, tá? Code review process works because the chances are that at your job, you will be following the code review process. So learn all the Git commands and understand it fully, how it works and how you can push the code, how you can pull the code, how you can deploy the code and things like that. And obviously these tools would vary depending on the company that you end up. So I'm not trying to focus too much on this right now because you will eventually end up learning more tools as you start doing your work as a data scientist. Essa parte aí do Git eu acho importante também a gente saber, porque eu sofri um pouco quando eu tive que fazer isso no meu dia a dia como cientista de dados, eu não sabia, tá? Então, assim, se você aprender antes é melhor, tá? E não é muito difícil, você vai precisar de alguns comandos mais básicos, assim, é super fácil de você aprender, mas é importante, assim, você saber um pouco antes já mesmo, tá? Let's say you don't want to become a data scientist and you want to become a data analyst. In that case, I wanted to share this data analytics. Bom, então até agora vocês viram que tem muita coisa aqui para a gente aprender, né? Para a gente entender sobre a área de ciência de dados. Então tem muitas ferramentas, muitas técnicas, muita coisa para a gente começar a fazer os nossos estudos ali, para a gente entrar para a área de ciência de dados. E isso me lembra uma questão muito interessante aqui da Bitrix 24. E para quem não conhece, a Bitrix 24 é uma plataforma de colaboração para empresas com ferramentas de CRM, marketing, tudo que está relacionado aí que a sua empresa precisa. O legal dela é que ela tem um plano gratuito também, e esse gratuito é gratuito para sempre e não tem limite de usuário. Interessante aqui falar também que esse plano gratuito já é bem completo e que ele pode ser suficiente aí para as coisas mais básicas que você precisa e que sua empresa precisa no dia a dia. Você pode fazer também um teste, também gratuito, de 15 dias do plano Professional, sem precisar colocar aí seu cartão de crédito para você fazer esse teste, que geralmente as outras empresas aí, elas pedem mesmo para você colocar o seu cartão para você testar. Na Bitrix não precisa e você pode conferir mais informações da Bitrix aqui na descrição e também se cadastrar lá gratuitamente com esse link que eu vou deixar aqui para vocês na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, e uma questão interessante aqui para a organização que me lembrou agora na Bitrix 24 é essa organização aqui do Contact Center. O que é o Contact Center, né? Então, supor que você tenha a sua empresa aí e você tem vários mecanismos de comunicação com seus clientes ou com seus leads, né? Com seus possíveis clientes que você tenha. Vamos supor que você tenha o seu e-mail, você tem a parte do telefone mesmo, você tenha Facebook, o direct do seu Instagram, o widget do seu site. Então, vamos supor que as pessoas consigam entrar em contato com você através do seu site. Se você tem muitos meios de comunicação, é muito fácil de você se perder, assim como é muito fácil de você se perder ali nos estudos, né? Quando a gente tem muita coisa para estudar para ciência de dados. Então, aqui na questão das vendas aqui, o Contact Center da Bitrix 24 pode ajudar muito você e seu time da sua empresa a se organizarem melhor. Então, por exemplo, aqui ó, você pode vincular o seu correio, né, o seu e-mail. Então, aqui tem várias plataformas aqui que você pode vincular na plataforma da Bitrix, responder e-mails ou mesmo ler os seus e-mails aqui nessa ferramenta integrada. A parte de telefonia aqui também. Tem a questão dos widgets aqui do site, você pode adicionar e vincular um widget do seu site diretamente aqui com essa plataforma da Bitrix e responder diretamente daqui. Enfim, tem uma série de coisas, mas as mais importantes, as mais interessantes aqui para sua empresa sejam essas aqui de baixo, né? Que é o Telegram, o WhatsApp também. Então você pode responder tudo por aqui, as questões do WhatsApp, as suas mensagens do WhatsApp. Você pode vincular o seu Facebook e responder as mensagens que você recebe tanto no Facebook ou do Instagram aqui também, e tudo isso vinculado numa única ferramenta aqui para você poder organizar melhor aí o fluxo de trabalho aí da sua empresa, do seu time, ter tudo em um lugar só, o que é muito importante. Então você vai acabar não se perdendo aí, o seu time vai acabar não se perdendo em tantas ferramentas que são usadas aí para fazer as vendas, para conversão aí dos seus clientes. Você pode fazer agora tudo isso em um único lugar, o que é fantástico, que eu vejo aqui que é um avanço muito grande, que vocês podem tanto se organizar quanto aumentar aí o rendimento e a eficiência aí do seu time, beleza?
beleza? Então, lembrando aqui, quem tiver interessado, o link da Bitrix para mais informações e para se cadastrar também está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. E é importante falar aqui que a Bitrix 24, ela está patrocinando aqui esse vídeo e me ajudando a trazer esses conteúdos diferentes aqui para vocês, beleza? Agora sim, vamos voltar lá para o nosso React. Statistics and machine learning fundamentals done, you know coding, you know the tools. Now I want you to spend some time learning the business fundamentals and product fundamentals. This step is specifically important because... Então, assim, ó, depois de tudo que ela falou lá, ela tinha parado na questão ali do Copilot, do Git, né? E agora ela falou para entender um pouco sobre a área de negócio, que eu acho importantíssimo também, tá? Ao mesmo tempo que eu acho importantíssimo, eu acho às vezes um pouco mais difícil quando você não tá inserido ainda no mercado, mas vamos lá. Because what differentiates a good data scientist from a great data scientist is having a solid business understanding, having a solid product understanding, so you can build solution that is helping the bottom line of the business and the product. Understand how the product thinks, how the product development lifecycle works, and how you will plug in as a data scientist into these products and these business areas to help them grow and succeed. Because having a good business and product understanding will make you a superstar data scientist. And on the topic of superstar, you need to also have solid communication skills, because the chances are that when you do your project, at the start and at the end of the project, you will be communicating with business. Concordo aqui nessa parte da comunicação também, você precisa treinar, e isso aqui você consegue treinar mesmo não estando inserido ainda no mercado de trabalho, e é o que eu falei no vídeo anterior, né, como você se prepara, eu dei algumas dicas, né, e comunicação era uma delas também, porque eu acho importantíssimo mesmo para um cientista de dados. You will be communicating with engineering, you will be communicating with product, and many other job families. So for you to be a great data scientist, you need to have a really good communication skills where you can communicate to a tech audience and a non-tech audience. So get really good practice, whether that is doing in a presentation form or doing it in a written form. Having good communication skills will help you grow in your career way further than somebody who does not have these communication skills. And we're gonna practice this when we build a project portfolio. So let's say you have the basics done, you know statistics and machine learning, you can solve problems by applying these fundamentals using the tools that we mentioned. You have a good communication, you can understand how product and business think. Now I want you to apply these skills by doing projects. This is going to help you in two ways. It's going to help solidify your knowledge, and second, it's going to help you stand out on your resume when recruiters are looking on it. Bom, estamos concordando aqui com tudo que ela está falando, né? Então essas questões aqui são as que eu falo também, né? Então é importante você ter todas as questões técnicas lá, é importante você saber se comunicar muito bem, e aqui essa parte do portfólio é importantíssimo, né? Então portfólio e networking aqui são essenciais aí para quem quer se tornar um cientista de dados. Is typically a good number of projects that you can focus on. You can do more or less, just make sure that they are representing the skills that you know. I remember we took notes at the start of the video where you looked at the job description and you looked at the people who are already working there. This will give you a good idea what type of work they are looking for, what type of work these people have done to help them get a job at your target company, which in this case is Meta. So now you'll figure out what kind. A única questão aqui é que quando você olha essas descrições de tipo empresas que ela falou da Meta, às vezes são descrições que já são muito mais avançadas, né? Então acho que é importante para você ter uma noção, mas acho que o principal mesmo é isso aqui, esse roadmap que ela está passando até agora. Eu estou concordando com a maioria das coisas. Acho que é importante a gente ter isso em mente, porque senão se a gente vê muita coisa ali numa descrição de vaga, a gente vai acabar se perdendo, não sabe nem por onde começar. Então ter um roadmap aqui, que nem o que eu sempre falo, que nem ela está falando aqui, acho que é mais interessante mesmo, tá? Kind of project you're going to do. For example, one of the things that stood out to you was probably a lot of experimentation and A/B testing. So one of the projects that you will do here is around hypothesis testing, including experimentation design, doing the analysis, and then presenting insights and recommendations from that hypothesis testing. The second project, let's say you can focus on time series forecasting. Third project could be customer fraud detection. This is a classification problem. The fourth project, let's say you build a recommender system. The fourth project, I guess we're in the fourth project, you can do some EDA, exploratory data analysis, and do some feature engineering. So build your project portfolio in a way that shows unique skill set in each
projects, so a recruiter reading your resume can tell that, okay, you know all of these things. If you're looking for data set, there's so many free data sets available on websites such as Kaggle and Google Data Search. You can find free data set there and start doing your projects. Esse do Google eu nunca usei, mas acho que é interessante também, pode ser interessante. E eu sempre falo também que para você construir seu portfólio é interessante você criar com datasets mais novos, assim, né? Que o Kaggle ali ele vai trazer datasets mais preparados para você, né? Tudo bonitinho ali. Mas quando você vai trabalhar na vida real, não são bem assim, né? Então acho que é importante você talvez construir seu próprio dataset, enfim, pegar dados reais aí do governo aqui, por exemplo, que a gente tem aqui no gov.br. Acho que é interessante, pode dar uma enriquecida a mais também no seu trabalho, tá? Mas isso aqui que ela falou faz todo sentido, né? Ter um projeto de pelo menos para cada um de modelos que a gente tem, enfim, um para cada área, acho que é interessante. We're not done yet. In order to land the job, let's say you've done the projects and it's helping you get the calls for the interviews. Now, getting the calls for the interviews is not enough. You actually need to sit down in the interview and pass the interview in order to get the job. So this is why I want you to do the interview prep. Responding in an interview setting. Olha só, tá falando de preparação para entrevistas, que foi um tema aí de uns vídeos atrás aqui que a gente fez também, e você pode ir lá conferir depois. E ela já deu esse gancho aqui pra gente preparado, né? Eu não sabia disso aqui. Eu acho bastante interessante você, de fato, se preparar para a entrevista, tá? In front of a stranger in a time-constrained setting can be nerve-wracking. I have personally blanked out in interviews on concepts that I knew very, very well. So this is why getting practice on these interview questions is very important. For data scientist interview, I typically like to divide it into 3 segments. One is behavioral, second is coding, and then third is fundamentals on statistics and machine learning. Under statistics and machine learning, a lot of case study focused interview prep. For example, they can give you a problem in the interview. They can say, we want to improve our customer churn rate. Tell me what exactly you will do. They obviously will not give you very clear problem like I just gave. They will give you a lot vague problem. They would expect you to define the problem and then solve it using a solution that you would have to pick. And you will have to tell the pro and cons and show why you actually picked that solution. In my opinion, a lot of the time people end up focusing on coding, which is fine, but you also need to have a solid understanding of how to solve these case studies for these specific data science concepts that are the core skill set of a. E além disso, também pensar no problema como um todo, né? Quais os riscos envolvidos, pensar também sempre na questão dos clientes, né? Como que a gente pode pensar nas métricas de sucesso, pensando nos clientes, não só no modelo, né? Mas também pensar no problema como um todo, aí já mostra que você tá mais maduro, assim, tem um nível de senioridade maior também. Notice in this video, I did not give you a timeline. I didn't say that you can learn this skill in 3 months or 6 months. Every person has unique needs and unique abilities. It might take you 6 months to do this, but for someone else, it might take them 5 months or it might take them 12 months. So take your time, learn these skills. Essa parte aí vai depender muito, né, na verdade, de quanto tempo você tem para estudar. Então, às vezes você já está trabalhando e você tem que estudar ao mesmo tempo, enfim, que é como eu fazia. Mas pode levar mais ou menos tempo, mas com certeza não vai ser um processo muito rápido, assim, para você fazer, tá? Então, gostei aqui do roadmap que a Sundas trouxe aqui pra gente. Só discordei de algumas pequenas partes, mas no geral, achei que tá perfeito. Sempre eu falo sobre um roadmap aqui, sempre quando eu falo de um roadmap, eu aponto todos esses passos aqui também, né? Alguns a mais, alguns a menos, alguns um pouquinho diferentes, mas concordei aqui com a maioria que ela trouxe aqui. Eu acho que é interessante você seguir também dessa forma, porque acho que está bastante estruturado aqui, tá? E até a próxima e tchau!